Apocalipse, capítulo 13. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Versículo 10. Ontem estudamos sobre o grande conflito que começou no céu e se estendeu para a terra, quando Satanás lançaria sua ira contra a Igreja de Deus. O capítulo 13 apresenta os dois poderes que, aliados ao dragão, irão se unir com o objetivo de dizimar o povo de Deus da terra. Besta ou animal em profecia significa reino ou poder. Daniel capítulo 7, versículo 17. Portanto, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra são dois poderes diferentes, mas que unidos se tornarão potencialmente perigosos, principalmente no desfecho da história deste mundo. Existe uma associação inconfundível entre este capítulo e Daniel capítulo 7. Ambos apresentam uma sequência de animais e destacam a figura de uma besta ou animal terrível e espantoso. Daniel capítulo 7, versículo 7. Esses animais, na sequência da profecia de Daniel, bem como na estátua do sonho do rei Nabucodonosor, representam respectivamente Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Mas de todos estes impérios, o último, descrito como um animal medonho, deixaria registrado na história um reinado de medo e descaso para com a palavra de Deus. João, por sua vez, viu uma besta que saiu do mar, ou seja, uma besta que surgiria de povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Observem que João apresentou um regresso histórico, uma ordem contrária dos animais citados por Daniel, corroborando com o fiel cumprimento da profecia referente aos reinos que já haviam passado. Fim do período da supremacia política dos impérios, Roma passou a reger as nações através do poder político e religioso do Papa. Considerado líder supremo, o pontífice tornou-se a figura mais importante do globo e sua palavra passou a ter vigor em todas as esferas da sociedade. Existem diversas semelhanças entre o chifre pequeno da profecia de Daniel e a besta que emerge do mar. Ambos, portanto, representam o mesmo poder, Roma papal. Vimos que este tempo de apogeu durou 42 meses, 1260 anos, tendo o seu fim em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. A profecia apresenta, porém, um período no futuro em que este poder recobraria suas forças quando diz: essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ou seja, Roma papal reassumirá o controle do poder civil e religioso e revelará ao mundo um discurso que atrairá multidões, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Será que o cenário mundial atual já não revela indícios suficientes de que esta profecia já está se cumprindo? A besta que surge da terra, ao contrário de mar, representa um poder que surge de um lugar deserto ou pouco povoado. Fugindo da perseguição, muitos cristãos desbravaram os mares à procura de viver com liberdade a sua crença. Foi assim que surgiu a nação dos Estados Unidos da América, com seus ideais protestantes de liberdade civil e religiosa. Como os dois chifres não possuem coroas ou diademas, como na descrição da besta anterior, eles não se referem a reinos, mas podem se referir a esses dois ideais de liberdade, já que parece um cordeiro, isto é,
aparenta ser uma nação cristã, mas que no fim revelará a sua verdadeira face como dragão. Há alguns anos seria impossível fazer qualquer ligação ou conexão entre a nação norte-americana e o Vaticano. Hoje, vemos que as relações estão cada vez mais estreitas e que as portas estão sendo abertas para um diálogo cada vez mais amistoso e uma associação cada vez mais íntima. A besta que sobe do mar representa as duas fases de Roma, pagã e papal, partindo do princípio de que ela emerge do meio de povos e nações. As 7 cabeças representam os seguintes reinos: Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Os povos que representam os piores inimigos do povo de Deus ao longo da história. A profecia indica que Roma adquiriu características peculiares de alguns desses povos. Da Grécia, leopardo, a semelhança no sistema religioso de culto a imagens e invocação de santos. Da Medopérsia, urso, a instituição do domingo como dia de guarda, pois os persas dedicavam o primeiro dia da semana como um dia de culto ao Deus Sol. E da Babilônia, leão, Roma copiou a soberba, o orgulho e o descaso para com a lei de Deus. Isaías capítulo 13, versículo 11, Isaías capítulo 14, versículos 10 ao 14. O início da cura da ferida mortal se deu no ano de 1929, quando Benito Mussolini assinou uma concordata concedendo ao papado 44 hectares de terra, que mais tarde se tornaria o menor país do mundo, o Estado do Vaticano. A partir daí, os pontífices voltaram a ter um prestígio que só vem crescendo, e a nação norte-americana, aclamada como grande potência mundial, mostrando que caminha para dar as mãos à primeira besta. Logo, nos será tolhida a liberdade de crença, a liberdade econômica e até o direito fundamental de ir e vir, algo que a pandemia já vem ensaiando. Além do inevitável decreto de morte a todos os que se recusarem a adorar a imagem da besta. Uma marca será imposta a todos sobre a mão direita ou sobre a fronte. Uma contrafação ao que o Senhor determinou para o seu povo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, que é a perseverança e a fidelidade dos santos. Como está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Será, portanto, uma questão de decisão voluntária, fronte, em obedecer os mandamentos de Deus ou mandamentos de homens, mão direita. A necessidade atual é de cristãos que reconheçam a sua incapacidade de enfrentar a grande prova final e, como Jacó, agarrem-se firmemente à destra da onipotência até que do alto sejam revestidos de poder. A compreensão dos símbolos de Apocalipse, porém, não pode ser maior do que o desejo por conhecer aquele a quem este livro revela, Jesus Cristo. Pois a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. A grande controvérsia final é uma guerra entre verdadeiros adoradores e falsos adoradores, e o número da besta é a representação de uma falsa adoração. Enquanto o número 7 significa perfeição e aponta para o Criador, o número 6 é considerado o número de homem e na antiga Babilônia era usado para definir a hierarquia das divindades pagãs. 6 era um deus menor, 60 um deus maior e 600
todos os deuses. Portanto, o número da besta não aponta simplesmente para um indivíduo, mas para um sistema de falsa adoração. A questão é: de que lado estamos hoje? Logo, as restrições que serão impostas para que ninguém possa comprar ou vender serão tão reais quanto o fato de estarmos enfrentando uma pandemia que há 2 anos atrás ninguém cogitaria. Se há 2 anos eu dissesse a vocês que logo todos seríamos obrigados a usar máscaras e que as maiores cidades do mundo obrigariam seus cidadãos a ficar dentro de casa e que fechariam suas fronteiras, provavelmente arrancaria alguns risos de uns e escárnios de outros. Mas tudo isso aconteceu e permanece em nosso contexto atual com muito mais implicações, como um lembrete bem claro de que as profecias bíblicas que apontam para o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Lembrem-se, amados, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vigiemos e oremos. Bom dia, verdadeiros adoradores. Rosana Garcia Barros.